Você sabia que, segundo dados da ONU, o Brasil é um dos países que mais tem a incidência de ansiedade? É isso mesmo. E você é uma pessoa que se sente ansiosa, acha que tem os sintomas? Gostaria de saber reconhecer? Então, esse vídeo é sobre isso. Nós vamos aprender a reconhecer o que é uma ansiedade patológica e o que é uma ansiedade normal. Eu recebo muitas mensagens de pacientes pelo WhatsApp falando assim: ai, Samira, eu tenho tal sintoma. Será que eu tenho ansiedade? Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa de tal forma. Será que eu tenho ansiedade? Então, com esse vídeo, você vai aprender a reconhecer. Fica até o final que ele tá imperdível, tá, pessoal? Não perde não e não pula nenhuma parte. Sou Samira Smichak, sou psicóloga e bora pro vídeo. Aí eu sei que você deve estar falando, poxa, mas eu sou ligada no 220, eu não paro um minuto, eu faço um monte de coisa, então eu tenho ansiedade. Então, aí eu volto a te dizer, não é porque você é uma pessoa agitada, que faz tudo rápido, assim, que você pode ter ansiedade. Você tem que observar o seu dia a dia e ver se esses sintomas estão sendo frequentes e se eles estão afetando as suas atividades diárias. É a partir desse ponto que você vai saber se é patológico ou não, né? Então você observa, tá? E hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho desses sintomas, dos sintomas físicos e psíquicos da ansiedade. A gente vai aprender a diferenciar, como eu disse anteriormente, né? Aprender a ver se isso é normal ou não, ok, pessoal? Eu sei que todo mundo fala de ansiedade num modo amplo, geral, e acho que a ansiedade é uma coisa só. Mas existem vários tipos de ansiedade, são transtornos de ansiedade, mas com características diferentes, com sintomas diferentes. Eu já falei sobre isso nesse canal, num vídeo, tá? São 5 tipos de ansiedades, né? Eu escolhi 5, existem mais. Aí eu vou deixar aqui no card, tá, pessoal? Aí já clica e já maratona aí também, tá bom? E pra você que tá chegando, não deixa de se inscrever, ativa já o sininho, tá? Pra não perder nenhum conteúdo e o YouTube avisar sobre os novos vídeos, ok? Mas aí que vem a pergunta que não quer se calar. Será que eu tenho momentos ansiosos ou será que eu sou uma pessoa ansiosa? Eu acho que todo mundo deve se fazer essa pergunta, né? Então, qual que é a diferença? A gente tem que ficar atento à nossa rotina e ao nosso comportamento. Se você vê que você está parando de fazer as suas coisas por conta de um comportamento seu, por exemplo, eu não estou mais conseguindo sair na rua porque eu tenho medo das pessoas que estão, né? Tenho medo de sair em público. Então isso já é uma coisa que está afetando o seu comportamento normal. Você não está mais conseguindo fazer as coisas que você fazia antes. Então isso já é um ponto, já é um motivo para você procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo para ver o que está acontecendo. Agora, se for que nem eu falei, são momentos são momentos específicos. Quando eu vou fazer uma prova, ou quando eu vou para uma entrevista de emprego, ou quando eu vou apresentar alguma coisa diante de muitas pessoas, são momentos específicos que causam ansiedade. Então essa é uma ansiedade considerada normal, não é patológica. Dá para entender a diferença? Vamos começar a falar dos sintomas psíquicos. Mas o que seria sintomas psíquicos? São todos aqueles sintomas que estão atrelados às emoções e aos pensamentos. Então, por exemplo, uma preocupação excessiva diante de algum evento, ou um medo de alguma coisa, né? Um medo muito grande de alguma coisa. Então, esses são sintomas psíquicos. Obsessão por conta de alguma coisa. E a gente vai começar a falar um pouquinho deles, ok? Lembrando, pessoal, que esses sintomas eles são muito mais intensos e muito mais frequentes, né? Quando configura um transtorno de ansiedade mesmo, do que quando é uma ansiedade normal. Quando é uma ansiedade normal, é uma preocupação diante de um evento específico e depois passa. Agora, quando é um transtorno, aquela coisa fica martelando, é frequente. Você tem aquilo sempre, sempre, e de uma forma que gera um sofrimento muito grande para o paciente, tá? Bem, um dos sintomas que eu vejo acontecer muito é aquela dificuldade de concentração, né, de ter foco e aquele branco.
As pessoas ansiosas, elas relatam não lembrar de coisas cotidianas, como número de telefone ou senha do banco, que são coisas que elas usam sempre, né? Aí você vai me perguntar, ué, mas por que isso acontece? Bom, vamos pensar junto aqui. A pessoa ansiosa, ela absorve muita coisa, ela tem muito excesso de informação na mente, correto? Então, para ela guardar alguma coisa é muito difícil, porque aquela mente está sobrecarregada com aqueles pensamentos que toda hora vem na cabeça dela, ai, você não vai conseguir, ai, você é inútil, você é incapaz, sabe aquelas coisas? Então, a mente, ela tá cheia desses pensamentos, muita informação. Ela não vai ter espaço para guardar um telefone, para guardar alguma coisa. Então, é por isso que o ansioso, ele relata esses sintomas mesmo. E tá aí também aquela resposta de você falar assim, nossa, a pessoa ansiosa, ela é tão, sei lá, ela anda cansada, né? Que a gente observa que a pessoa, ela se sente meio para baixo, meio cansada, é porque o excesso de informação na mente pode esgotar demais uma pessoa. Então, você não imagina como isso esgota uma pessoa. Aí ela chega à noite, vai deitar no travesseiro, né? E aí fica aquelas informações, tudo lá, tudo do dia a dia, aquela preocupação excessiva, a pessoa não consegue nem dormir. Daí vem a insônia também, com algumas tarefas que exijam você forçar a concentração mesmo, né? Usar a concentração e tentar focar em alguma coisa mesmo, tá? Outro sintoma é a irritabilidade. Já reparou como uma pessoa ansiosa ela é irritada? Você fala alguma coisa, ela já acha ruim. Então, mas em vez de a gente começar a julgar e falar, ai, a pessoa ansiosa é tão chata, é tão insuportável, vamos tentar entender por que isso acontece, né? Vamos pensar. A irritabilidade seria uma baixa tolerância a estímulos e ao incômodo, certo? E o ansioso, ele tem exatamente ao contrário disso, né? Ele tem muitos estímulos, muita informação, muita coisa, assim, muitos sintomas que afetam o corpo dele. Então imagina como deve ser ruim isso, né? Sentir várias coisas, ter uma sobrecarga na mente, né? De se sentir, então deve ser horrível. É por isso que ele é irritado, dá até pra compreender, né, pessoal? Só que lembrando, não vai achar que por você é uma pessoa irritada, você já tem ansiedade. Você tem que observar novamente isso. Isso acontece todo dia, é de uma forma muito intensa, tem algum motivo específico para isso? Se isso acontecer de forma intensa, frequente, e não ter motivo nenhum, então provavelmente você precisa de ajuda. Do contrário, não. E as preocupações excessivas? Quase todo ansioso relata que tem, não é verdade? São preocupações intensas que aparecem a todo momento na sua cabeça, geram medo de fazer algumas coisas, né? Atrapalha no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua atividade diária, na sua vida pessoal. E não tem um motivo aparente, né? Então essa é a diferença. É nisso que a gente tem que ficar ligado se é normal ou não. Se for uma preocupação casual diante de algum evento mesmo, ai, minha filha saiu, foi para uma excursão e eu tô preocupada que aconteça isso, então ok. Agora, do contrário, você provavelmente vai precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra para avaliar isso, ok? Bem, os sintomas psíquicos, eles não param por aí. São muitos mesmos. Só que agora a gente vai falar dos físicos. O que são os sintomas físicos? Os físicos são todos aqueles que promovem mudanças no nosso corpo. Por exemplo, respiração ofegante, taquicardia, sudorese, que é suor nas mãos, né? Enjoo, sensação de desmaio e aí por aí vai, tá? Mas por que isso acontece? Pessoal, esqueci de falar uma coisa. Lembrando que os transtornos, tanto psíquicos como os físicos, eles variam desde intensidade a frequência de acordo com o tipo de ansiedade, tá bom? Não são todos iguais e também muda de pessoa para pessoa. Cada tipo de ansiedade reage de uma forma no indivíduo. Bem, a essa altura você deve estar se perguntando, mas se eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema orgânico, nenhum problema físico, por que o meu corpo reage assim, dessa forma, tendo todos esses sintomas, né? Como se eu tivesse alguma doença? Bom, como eu já disse, o nosso corpo,
ele se prepara para algo que vai acontecer. Então, quando tem uma crise de ansiedade, tenta deixar o corpo mais fortalecido para ele poder receber, né, essa crise. Então, fisiologicamente falando, o nosso corpo ele libera noradrenalina, né, que é um neurotransmissor. Ele libera o cortisol também, que é um outro neurotransmissor que também faz mal se tiver em índices altos. Então tudo isso acontece, essas mudanças, a nossa pressão arterial aumenta, a respiração ela fica meio ofegante, ok? Todas essas mudanças devido à crise, porque o corpo está se preparando para uma coisa, né, relativamente ruim. Bom, pessoal, a ansiedade dá pra gente ficar aqui falando horas e horas sobre ela, tá? Tem muita coisa para ser falada, mas eu gostaria mesmo de ouvir um feedback de vocês para saber o que vocês gostariam de ver nesse canal, as dúvidas que vocês têm, tá? Para mim fazer um vídeo para poder sanar tudo isso, ok? Tem também o meu Instagram, eu vou deixar até ele aqui, que lá eu coloco muitas caixinhas, tá? Eu tenho muito diálogo com a audiência, eu faço perguntas a respeito de assuntos, de vídeos, tá bom? Eu gostaria de ver você por lá também. Bom, pessoal, o vídeo chegou ao final, espero que você tenha gostado, espero que ele tenha feito alguma diferença para você, tá? Eu vou pedir para você deixar o like, pode deixar também no comentário sugestões, críticas, tá? O que você quiser falar aí pra mim. E ativa o sininho também, tá, pessoal? Pra receber. Não esquece não do sininho, que é importante pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? E se você não é inscrito, já se inscreve também, tá bom? Até a próxima, pessoal!